Olá, meus amores, hoje para trazer o nosso 28º dia. Estamos aqui quase assim, reta final já, contagem quase que regressiva para o final do nosso desafio, uma vida com um propósito. E a palavra de hoje começa dizendo o seguinte: isso leva tempo. Quem aí é apressado? Quem não tem paciência? Vamos ver o que essa palavra nos trará hoje de ensinamentos? Tudo na terra tem o seu próprio tempo e a sua própria estação. Está lá em Eclesiastes 3:1. Eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente determinada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Está em Filipenses 1:6. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso funciona no tempo do Cronos. O tempo de Deus é o tempo do Kairos. Por isso, muitas das vezes, nós somos muito apressados e entendemos e acreditamos que Deus não está nos atendendo, mas o tempo dele funciona diferente do nosso. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta e é necessário toda uma estação para que uma fruta cresça e se desenvolva até o seu ponto de amadurecimento. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer sim muito tempo. Quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto, ele perde o seu sabor original. Nos Estados Unidos, por exemplo, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados durante o transporte nas caixas até o varejista. Então, quando chegam ao ponto de serem vendidos antes desse processo, os tomates verdes, eles são vaporizados com o CO2, o que os torna vermelhos instantaneamente. Infelizmente, tomates vaporizados são comestíveis, mas jamais terão aquele mesmo sabor de um tomate maturado no pé. Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Então, nunca estará com pressa, porque desde o ventre, ainda em forma multiforme, ele conhece todos os nossos dias. Lane Adams, certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Ou seja, primeiro eles amaciavam uma ilha, enfraquecendo a sua própria resistência com bombardeios contínuos nas fortificações a partir de navios ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros invadia a ilha e estabelecia uma cabeça de praia. Minúscula parte da ilha que podiam ser controladas por eles. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começava um longo processo de libertação do resto daquela ilha. E pouco a pouco, com o tempo, toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras para conseguirem o que queriam. Adams traçou esta analogia. Antes de Cristo invadir a nossa vida na conversão, ele algumas vezes tem nos amaciado, permitindo alguns problemas com os quais nós podemos sim ter capacidade e condição de estarmos lidando. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo no início da batalha, eles abram a porta com segurança, a maioria de nós resiste e fica totalmente na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo: eis que estou à porta e o bombardeio. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. No instante em que você abre a porta para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a sua vida a Ele. Mas na verdade é que há uma grande parte dela ainda para ser tomada. E você nem tem conhecimento disso. Você só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele exato momento no qual você permitiu Ele entrar. E isso está ótimo. Uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia e esteja estabelecendo uma entrada do seu coração, Ele começa então a campanha para conquistar mais e mais território em você, até que a sua vida seja completamente dele. Existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o fim. Discipulado é o processo no qual se torna uma forma de Cristo
E você está aprendendo, né, sobre Cristo. E a Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e com o conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão, a plenitude de Cristo, torna-se semelhante a Cristo. É seu destino final. Mas a jornada durará toda uma vida. Não é um processo que você faz repentino e corriqueiro e está pronto, né? É uma jornada para toda a vida. Até aqui vimos que essa jornada envolve, sim, acreditar. Isso sim acontece pela adoração, pertencer, que ocorre pela comunhão com Cristo, e transformar-se. E isso acontece pelo discipulado, pelo conhecimento. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por velocidade, mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que por rapidez. Queremos o jeitinho, queremos o atalho, queremos uma solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas de uma única vez. Retire todas as nossas tentações e nos alivie de toda a dor da qual sentimos no presente momento. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, pois mais que seja poderosa ou emocionante, ela precisa de um processo. Crescer é um processo gradual. E a Bíblia nos diz: nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante, mais bonita, à medida que Deus entra nela e nos torna semelhantes a Ele. Nós já somos feitos à semelhança, né? A imagem e semelhança de Cristo. Mas é estar buscando que nos torna cada vez mais semelhantes a Ele. Por que demora tanto tempo? De repente você pode estar se questionando: Deus, por que demora tanto? Porque o processo é tão longo. Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Por que isso ocorre? Porque Jesus é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que eles não fossem sobrepujados, Ele prefere trabalhar gradualmente em nossa vida também. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Aqui nós vamos ver alguns exemplos. Porque aprendemos lentamente, é o primeiro deles. É comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes para realmente captá-la. Pelo processo da repetição, né? Questão de leitura. Quando a gente lê um livro, por exemplo, quando a gente está estudando alguma matéria, algum conteúdo, é preciso que, no mínimo, a gente tenha a condição de ler 7 vezes para conseguir assimilar e extrair, né, todo o entendimento desse conteúdo do qual precisamos. Por isso o processo é lento. O problema se repete periodicamente e pensamos: de novo não, eu não acredito, eu já aprendi isso, por que está acontecendo de novo? Mas Deus é quem de fato sabe o que nós exatamente precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamentos. Precisamos de reiteradas explicações. O segundo ponto é: temos muito a desaprender. Quem passa pelo processo de conhecimento e autoconhecimento é o processo de desconstrução para reconstruir. Muitas pessoas vão ao psicólogo com um problema pessoal ou relacional que levou anos para desenvolver, até que reconhecem que precisam de ajuda, porque na maioria das vezes as pessoas acreditam que psicólogos não precisam, né? Que não precisa de ajuda. Preciso que você dê um jeito em mim. Tenho 1 hora? Liga um desesperado. Ingenuamente esperam uma solução rápida para uma dificuldade enraizada há anos. Como a maioria dos nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolve do dia para a noite, não tem cabimento você esperar que desapareçam imediatamente com uma única consulta. Não há pílula mágica, não há oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos de muitos anos em sua vida. É necessário o trabalho duro de eliminação e substituição. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-vos de um novo homem. Ainda que tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos, os velhos padrões, as velhas práticas, e que precisam ser eliminados e substituídos. Todos nós possuímos um conjunto de necessidades básicas. E quando os comportamentos estão atendendo a algumas necessidades que são prejudiciais às nossas vidas, é preciso mudar o comportamento.
para que essas mesmas necessidades sejam atendidas por um novo comportamento no lugar que vá melhorar o nosso padrão de vida. Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Esse é o terceiro desafio. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. Por que isso ocorre? Porque o medo que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos de nosso próprio caráter nos mantém aprisionados, negando a nossa própria realidade. Somente quando se permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre as nossas faltas, sobre os nossos fracassos, traumas, e que podemos começar a trabalhar neles, é que podemos dar o próximo passo. É por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para receber a instrução. Humildecer é voltar, diminuir de tamanho, né? Então a humildade é te colocar numa postura de recebimento, de se abrir, né? Para receber as instruções. O quarto passo é: crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perdas sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos hábitos. Tememos essas perdas mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso. Pois, como um par de sapatos usados, eram os mesmos, confortáveis e conhecidos. Mudar para o que é novo sempre é doloroso, porque é uma incógnita, né? Por isso dá medo. Mas quando é preciso, sim, tem que pagar o preço de passar por esse processo. Não raro as pessoas formam a sua identidade em torno dos seus defeitos. Dizemos: é bem o meu jeito de ser, e é desse jeito que eu sou. Eu nasci assim, vou morrer assim. A preocupação inconsciente é que, se eu me livrar do meu hábito, a minha dor ou minha inibição, em que me tornarei? Como? O que eu vou ter para me apegar se eu me livrar dessa dor? Porque muitas das vezes, quando a gente está na dor, a gente tem medo de expô-la, né? Que aí a gente prefere ali permanecer no vitimismo ou no infantilismo. Esse medo pode certamente retardar o seu crescimento. O quinto ponto são os hábitos, levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que o seu caráter é a soma total dos seus próprios hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, a maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Seus hábitos definem o seu próprio caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo, praticando-os. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. E Paulo exortou em Timóteo: pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo de prática, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a praticá-las. Não se apresse. A pressa é inimiga da perfeição. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante todo esse processo. O primeiro deles: creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente essa operação de Deus. O crescimento espiritual é um trabalho, às vezes, tedioso, que progride um passo de cada vez. Conte com uma melhora gradual. É como uma cebola que você vai arrancando as camadas, né? E a Bíblia diz: tudo na terra tem o seu próprio tempo e a sua própria estação. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você terá uma curta e intensa explosão de crescimento. Isso seria considerada a explosão da primavera, a estação da primavera. Seguida por um período de estabilidade e provações, seriam as estações de outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, quais são eles? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em eixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar em uma sequoia gigante com mais de 100 metros de altura.
Segundo, mantenha um caderno ou um diário com as suas lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas sim um registro do que você aprendeu durante o processo. Anote os discernimentos e lições de vida que Deus lhes ensina sobre ele, sobre você, sobre a vida, sobre os relacionamentos e sobre tudo mais que for aprendendo durante o processo. Registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e passá-los para a próxima geração. A razão pelo qual devemos reaprender as lições é que as esquecemos muito rapidamente. Reler o seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muitos sofrimentos e desgostos necessários. E a Bíblia diz: é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos do real propósito de Deus. Terceiro, seja praticante com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na sua vida. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente nos líderes, naqueles que estão sob poder de liderança. Ele levou 80 anos para preparar, por exemplo, Moisés, incluindo os 40 anos no deserto. Por 14.600 dias, ficou esperando e maturando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não, calma, não é chegado o tempo. Ao contrário dos títulos de livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou segredos de santidades instantâneas. Não existem fórmulas mágicas. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um cavalo gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos longos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou: não tentem se desviar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. É como o processo da metamorfose da borboleta, né? A lagarta, quando ela entra ali no casulo, no seu processo de pupa, né? Para se transformar ali ao final na borboleta, ela tem que eclodir ali aquele casulo exatamente no ponto exato em que as suas asas estarão preparadas para voar. Porque se ela eclodir esse casulo antes, suas asas não terão força para alçar voo. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. O atraso não é uma negativa de Deus, é uma preparação. Você só tem capacidade de receber aquilo que você está preparado para receber diante do processo. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar pela frente. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar. Você já avançou. Anos atrás, alguns americanos usavam o broche com as letras PFSPDANCAODME. Isso significava: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Nossa, uma sigla grande, né? Mas o significado é lindo. Eu vou até repetir. Por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Ou seja, estou em obras. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Show! Imagina uma lesma, a última entrando na arca, gente. Que lindo! Pensando sobre o meu propósito. Ou será que ela foi a primeira? Gostei dessa história. Um tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Não existe. Um versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. Essa é a nossa confiança, que seja a nossa certeza contínua. Está em Filipenses 1:6. Uma pergunta para meditar. Em qual área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Deixa aqui essa pergunta como reflexão. E eu gostei da lesma.
Ai, essa lesma vai ficar na história, porque o processo, assim, o processo é muito longo, gente. O processo é árduo, é contínuo, é preciso, sim, muita confiança, muita perseverança, muita força de vontade, muito foco, disciplina e muita, sim, intimidade. Intimidade e conexão com o Pai nas orações, no tempo reservado para estar ali com Ele, né? Aquele momento, assim, de pura intimidade. Mas a palavra requer o quê? Vigiai e orai em todo tempo e lugar. Adorai, louvai em todo tempo e lugar. Isso estará, assim, te alimentando em todo tempo e lugar, né? Em plena conexão com o Pai. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Um grande beijo no coração. Eu acho que eu vou sonhar com lesma essa noite. Beijo, fique com Deus. Só não pode aparecer lesma lá no pet para me lavar.